Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, os pastores, mais uma vez. Boa noite, os irmãos que nos assistem pela internet. Boa noite a todos quantos estão vendo ou verão depois esse culto. Primeiramente, agradecer já a bênção pastoral pelo WhatsApp. Obrigada, meu pastor. E agora eu peço que o ministro, presbítero Luciano, possa nos conduzir em oração. Querido, por favor. Glória a Deus. Pai Santo, graças te damos por mais uma vez estarmos reunidos em congregação para te adorar, para te exaltar, para aprendermos uma vez mais da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nos entregar, que já foi transmitido para a tua serva, missionária Mara Timônio, devidamente ungida e capacitada por ti, para falar à tua igreja, Deus. Que o Senhor possa nos exortar, nos consolar, nos edificar com esta palavra e que nós tenhamos uma vez mais enriquecidos por ti, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Deus. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e que nós sejamos cada vez mais ávidos e desejosos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nos entregar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido, obrigada. Deixa eu abrir meu tablet. Esse tablet aqui é precioso. Amada igreja, livro de Deuteronômio 15, capítulo 15, 16 e 17. Deuteronômio, capítulo 15, 16 e 17. Diz assim: se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, bem cuidado, então tomarás uma sovela e lhe furará a orelha na porta. Amada igreja, o Espírito de Deus, ele é intencional. Ele não te chama apenas para ouvi-lo, ele te chama para tocá-lo. Ele não te chama apenas para você ter um conhecimento, ele te chama para te transformar. A intenção do Espírito Santo, cada vez que ele nos reúne, cada vez que ele reúne a noiva, ele quer entregar algo. Porque ele sabe que a noiva sempre precisará de algo dele. Ele sabe que a noiva sempre necessitará de algo dele. Então ele é intencional. Ele é intencional no início do culto, ele é intencional no decorrer do dia, ele é intencional 24 horas com você. E quando a igreja se reúne, essa intencionalidade, ela tem uma proporção ampla, porque vai falando individualmente com cada um. E já no início, o Senhor te chama para a adoração. Já no início, ele te chama para próximo dele. Porque cada vez que eu entender que a minha caminhada cristã é um relacionamento e não um acúmulo de conhecimento, eu vou crescendo. Existe uma grande diferença, amada igreja, em relacionamento e acúmulo de conhecimento. Há uma grande diferença. O relacionamento é uma vida em busca de viver com sabedoria que o conhecimento ensina. E o acúmulo é apenas para alimentar o ego da inteligência humana. Por saber a lei de Deus. E o que é interessante, amada igreja, que eu estava entrando, aí Deus foi dando um outro versículo. Eu louvo a Deus por isso, porque é Ele quem nos inspira. E quando é montado um tema, é montado em cima de um segmento, sempre os pregadores falam isso, uma ocorrência de palavras, e o Senhor, em cima dessas palavras liberadas, Ele inspira para o tema. E o que é interessante, amada igreja, é que a Bíblia compara a caminhada cristã como quem vai construir uma torre. E ao ver as condições da torre, se planeja, se projeta, para ver se tem condições de terminar aquela torre. Aí o Senhor diz que quem não carrega a sua cruz após mim não é digno de mim. Lá em Lucas fala isso. Então, amada igreja, quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo, eu dou ferramenta para a tua vida cristã.
Eu dou condições para a tua vida cristã. Eu dou poder na tua vida cristã. Eu gero vida na tua vida cristã. Eu transformo a vida na tua caminhada cristã. Então, aquele que senta para fazer o planejamento e percebe que o reino de Deus preenche tudo, então esse vai continuar. Percebendo que o reino de Deus é a capacidade e a vida para tudo, ele vai continuar. Porque ele sabe que o reino de Deus o completará diariamente em tudo que ele precisa. Aí vem o sentimento do escravo da orelha furada. É interessante, amada igreja, que quando um hebreu era pego como escravo, ele ficava nesse serviço de trabalho, sendo o dono, tendo um dono, ele ficava, a Bíblia diz, por 6 anos. Servirá ao seu Senhor, mas no 7º teria que liberar, tanto o hebreu quanto a hebreia. Mas não só liberar e liberar por liberar. Eles recebiam condições, ele recebeu um pouco de ovelha, ele recebeu um pouco de gado. O Senhor pedia para que eles não fossem liberados de mãos vazias, mas que o seu dono o abençoasse. Aí o Senhor, nesse mesmo texto, fala, lembra-te que eram escravos no Egito? E como eu os tirei do Egito, e como eu toquei os egípcios para lhe dar ouro, prata, veste, para lhe dar o que pedires, e caíram com graça no coração dos egípcios, assim se fará. E o que é interessante, amada igreja, é que algumas situações levavam à escravidão. Primeiro é a dívida. Por uma dívida, o seu trabalho servil era pego. E o que é mais lindo que Deus, quando institui essa lei, ele põe fundamentos de verdade, de cuidados, de zelo para com o escravo. Os homens, com o tempo, perverteram isso. Mas havia todo um aparato, tanto que quando eles eram liberados de taxas, de contribuições, eles saíam abençoados. Porque quando ele se diz, liberaram a forro, liberavam na liberdade mesmo de eles saírem. E olha onde é que a gente vai chegar. E algumas situações levavam a escravidão por dívida. O Senhor me lembrou em Colossenses 12:14, que ele diz que ele rasgou o escrito de dívida que estava contra nós, encravando na cruz. Aí vamos entender depois os atos do escravo da orelha furada. Então, amada igreja, deixa eu te dizer algo. Uma dívida impagável, uma perturbação impagável, um pecado impagável. Jesus morreu para cancelar essa dívida. Só aí já era o suficiente, já era o motivo suficiente para cada dia buscar um relacionamento de amor e comunhão com esse Deus. Porque o seu senhor comprava o escravo. E o escravo passava a servir ao seu senhor. O Senhor nos comprou sem merecermos. O Senhor nos comprou não valendo nada. Pelo menos quando eles avaliavam o escravo, avaliavam sua inteligência, sua característica, suas condições de produzir para o seu Senhor. Só que quando Cristo nos comprou, a gente não tinha valor. Não achava valor em nós. Para que alguém pudesse cuidar de nós. Então, o primeiro item era por dívida. Jogando isso para o mundo espiritual, do seu Senhor, que nós estamos falando de Cristo, ele cancelou o escrito de dívida. Ele te amou sem tu mereceres. Ele pegou para cuidar de ti, sem humanamente tu teres jeito, eu ter jeito. Ele te atraiu com as cordas de amor. Por isso que o cristianismo não é acúmulo de conhecimento, mas é um relacionamento vivo com aquele que te amou. E isso faz toda a diferença, porque quanto mais tu te entregas e o ama, mais tu reconhece o seu senhorio na tua vida.
mas tu sabes e tu olhas que sabe que vai concluir a torre da salvação, a torre da tua casa, a torre dos dons, a torre do fruto, a torre da vida de Deus, da cura, da transformação, da direção divina, do poder divino, da nossa casa se prostrar diante de Deus. Porque tu entendes que Ele tem poder, que Ele já pagou a conta, e Ele tem poder para que mesmo uma enfermidade seja impossível para a medicina, mesmo que algo seja impossível para qualquer humano, Ele está ali, porque Ele pagou a conta, pagou a dívida para cuidar de ti. Amada igreja. E uma outra característica, uma outra situação por pobreza, chegava fome, e você não tinha mais o que comer, você vendia o seu trabalho, sua mão, sua atividade, sua produtividade. E o que é interessante é que não deixamos também de cair nisso. A Bíblia diz em Colossenses 1:13, Ele nos tirou do império da pobreza, da miséria, das trevas. Ele nos tirou das cinzas. E a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Éramos pobres da verdade, pobres da justiça. Éramos pobres de vida, enlouquecidos pelo mecanismo deste mundo que nos prostituía, que adulterava a nossa vida, que zombava, que não dava valor nenhum. Também caímos porque éramos pobres e miseráveis quando o Senhor foi e nos resgatou. Outra característica de nascimento, em Romanos 5:12, se a criança nascia dentro do território que o pai é escravo, a criança era do seu senhor. A Bíblia diz em Romanos 1:12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Nós éramos escravos do pecado desde o nascimento. O salmista fala, em pecado concebeu minha mãe. E a outra característica, por dívida, por pobreza, por nascimento, por prisioneiro de guerra. A Bíblia diz em Romanos 12:17, não se deixe vencer pelo mal, porque se eu me deixar vencer pelo mal, eu me torno prisioneiro, escravizado de Satanás. Então, essas escravidões, espiritualmente, nós estamos incluídos. E o Senhor fez tudo isso por nós. Aí vamos entender o amor do escravo da orelha furada para com seu Senhor. Porque ele viu, conviveu e entendeu que não tinha lugar melhor para ficar, senão na casa do seu Senhor. Nós vamos prosseguir. Então, o escravo da orelha furada não está com seu senhor por obrigação, mas por amá-lo. Tanto que, quando um escravo que era liberado, depois de 6 anos, era liberado, chegava para o seu senhor e dizia assim, eu não quero a liberdade, eu quero ficar contigo. Para o escravo chegar e falar isso, é porque a vida dele estava sendo honrada, valorizada, cuidada, abençoada. A vida dele, ele reconhecia que o seu senhor tomava conta dele muito bem. Aí o seu senhor dizia assim para ele, você quer ser meu? Toda a vida eu quero, Senhor. Pegava esse escravo, ia na porta da cidade, onde estão os juízes, pegava uma sovela, eu tive a oportunidade de ver essa sovela na mão de um sapateiro venezuelano, que ele fez um trabalho para mim, e ele trouxe da Venezuela, mas tem por aqui, mas é tipo uma agulha, né? Tem um cabo de madeira, uma agulha, né? Um pouco grande, e ele chegava na porta, no umbral da cidade, colocava a orelha do escravo, da orelha furada, e furava, e batia. E o que acontecia quando esse escravo
fazendo trabalho, ou indo comprar alguma coisa para o seu senhor, caminhava. Era o sinal que as pessoas se admiravam e diziam assim: ele trocou a liberdade dele para ficar com o seu senhor para sempre. Este servo, ele ama seu senhor. A Bíblia diz, amada igreja, em João 15:15, já não vos chamo de servos, em outras versões de escravo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu revelo a vós. Em outra versão, já não vos chamo de escravos, porque um senhor não tem, já não vos chamo de escravo, porque o Senhor tem confiança, vos chamo de amigo. Porque o escravo só faz o que lhe é mandado, mas o amigo sabe exatamente o que o Senhor quer. Amada igreja. Então, o Senhor nos libertou da escravidão, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e Ele continua nos dando dignidade e trazendo para uma intimidade, e Jesus fazendo uma comparação do escravo para com seu senhor, que ele só faz o que lhe manda, mas o amigo percebe e entende o que ele faz, e o amigo ele confia, as coisas que o pai revela, ele traz para o amigo, aí ele diz, já não vos chamos. Então, há uma grande diferença do escravo religioso e do escravo da orelha furada. Há uma grande diferença do servo religioso para o servo da orelha furada. Há uma grande diferença para o religioso e para o adorador. Então, que classe eu me coloco no decorrer da minha caminhada cristã e o tempo que vai passando? Existe uma grande, enorme diferença, é o relacionamento. É saber que mesmo que a tua natureza humana não está com vontade, mas eu preciso ir na casa de Deus. Porque eu tenho uma dívida de amor, que já foi paga. E eu preciso para poder ter vida com o meu Senhor. Então, há uma grande diferença, um relacionamento, de poder, cada vez mais que tu abrires a Bíblia, sentir o seu Senhor jorrando e lavando a tua alma, o teu coração, e te fazendo novo. E te dando novos pensamentos, e te renovando e trabalhando na tua alma. Então, há uma grande diferença, e a diferença era o relacionamento. Eles eram escravos da orelha furada, porque eles amavam o seu Senhor e sabiam que o seu Senhor cuidava bem deles. E é uma marca, queridos, que não retrocedia. Porque ele trocou a liberdade de ele sair para a liberdade que ele tinha em ficar. Trocamos a liberdade do mundo, que fazíamos o que queríamos, e continuamos numa liberdade de amor, centrados na sua lei, que é uma liberdade de vida. E isso não foi somente quando nós nos convertemos, mas é constantemente, segunda, terça, quarta. Você sentir o teu Deus, falar o teu coração, te instruir, você sentir ser abençoado, você sentir ter essa intimidade com Ele, um relacionamento, você se sentir que Ele é dono absoluto da sua vida. E o dono absoluto é absoluto. É em todas as áreas da tua vida. É a obediência em todas as áreas da tua vida. É absoluto. O caminhar, as guerras, a dificuldade é apenas o aprimoramento. Mas ele sabe quem é o escravo da orelha furada. Ele sabe quem é. É só abrir a Bíblia e ver o refino que foi feito para com os homens e mulheres de Deus. É só abrir a Bíblia. Amada igreja. O amigo, o que eu sou? O amigo que deseja a intimidade, a comunhão, a revelação, a presença. Numa oração sabe que tu sente, numa leitura sabe que ele está presente, numa vida congregacional sabe que ele está aqui, num louvor se entrega porque sabe que o amigo está aqui. O que eu sou? O amigo ou
O escravo sem um relacionamento, ou o escravo da lei? Do acúmulo de conhecimento, mas sem um relacionamento. O amigo, que é o escravo da orelha furada, não permite ficar no mecânico, ele não admite. Ele não admite sentar na cadeira da igreja por sentar, ele não admite orar por orar apenas, ele não admite. Ele deseja atingir um nível que agrada o coração de Deus. Quando ele percebe que está na mecanicidade, ele, opa, eu acho lindo. Eu achei lindo quando o Ed, uma vez ministrando aqui na Jucade, ele disse bem assim, que teve um momento, já falei isso 2 vezes, mas me veio agora a lembrança, que quando ele percebe que ele está no automático e no mecânico, o que acontece? Quando percebe isso, ele, não quero, eu não aceito para a minha vida, eu vou buscar o Senhor, escravo da orelha furada. Amigo de Deus, que vai entendendo o jorrar do altar, vai entendendo os ensinamentos e vai se enchendo dele. O amigo ou o escravo da orelha furada não permite ficar no pecado, ele não aceita. Ele não aceita tom de voz, ele não aceita. Ele não aceita pecado, ele não aceita mentira, ele não aceita engano, ele não aceita. Não faz parte dele. Porque ele entende de quem ele é. Ele entende que é do seu Senhor. E terá que dar conta. O escravo da orelha furada ou o amigo não aceita diminuir a busca. Não aceita. Ele corre atrás. Ele diz, Senhor, eu passei trabalhando o dia todo, eu não dei confiança, mas eu preciso de ti. Senhor, eu passei em uma correria e eu não tive tempo de abrir a Bíblia. Ele não aceita, ele volta, ele recupera, ele deseja, ele se recompõe, ele almeja a presença do seu Senhor. Ele não deixa coisa solta, Se entra para adorar o Senhor e está cansado, está com problema, ele em espírito, ele querendo, ele pede, daqui a pouco é impossível, Senhor, não vem com o seu refrigério. Não aceita diminuir a busca, a amizade. Ele sabe o que aconteceu com ele, amada igreja. Eu sei que cada um de vocês vai falar isso. Mas eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus me deu. Eu sei como Deus me acolheu. Ainda nova, convertida. Eu sei a confiança que Ele foi me dando, mesmo não tendo conhecimento que eu tenho hoje. E eu sei que com vocês é a mesma coisa. Mas eu sei que Ele fez por mim. E se eu deixá-lo, se eu negligenciá-lo, eu vou voltar para esse caminho que eu não quero mais. Que é de dor, é sofrimento, é inquietação, não há paz, é agitação, as preocupações só são as coisas desse mundo, não há paz, não há vida, não há um refrigério de amor dentro da pessoa que assim faz. Amada igreja, ele sabe o que aconteceu com ele. Ele não quer somente fazer, mas ele quer adorá-lo. Ele não quer somente tocar, mas ele quer tirar cânticos inspirados pelo Espírito. Ele só não quer pregar, mas ele quer mais de Deus. Ele quer poder ser pão para alimento. Porque quando você vai buscando Deus, Ele amplia cada vez mais a tua visão de uma forma muito linda, que abrange. Então, Ele não quer apenas servir em oração, Ele quer ter uma vida de oração. Ele não só quer vir, estar ali no mezanino, mas Ele quer ser tocado, curado. Senhor, hoje é meu dia, amanhã é meu dia, depois é meu dia. Senhor, me levanta, faz com que eu ore, tal. Ele quer mais. Ele consegue perceber Deus no seu dia a dia. E quando Ele vem para a congregação, ouvir a palavra de Deus, o seu coração explode. E isso é um posicionamento espiritual, amada igreja.
Então, ele não quer somente fazer, mas quer adorá-lo. Na vida, a união de serviço e amor. Por que o mundo gospel está de uma forma que saiu do controle do espírito? Não por ele, mas pela pessoa. Porque há uma união de serviço e riquezas. E não serviço e adoração. Não adianta nada, amada igreja, eu vim aqui pregar. Deus conhece e sonda nossos corações. Estiver vivendo em pecado, eu que serei destruída. Não adianta nada eu querer ser um vaso usado para Deus se eu não o amo. Não adianta nada eu querer ser usado por Deus se eu não dou valor pelo que Ele fez por mim. Amada igreja, o escravo da orelha furada sabe o que o Senhor fez por ele. Em Isaías 61:3, apenas uma reflexão para daqui a pouco acabarmos. As boas novas, diz assim, Isaías 61:3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Sião significa fortaleza, cidade de Deus, algumas vezes usado para Jerusalém. Aí ele fala, a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Luto, lamento, choro, perda de vida com Deus. E é isso que ele tira, porque ele vai seguindo e fala bem assim, uma coroa em vez de cinza. Coroa é sinônimo de ornamento, de honra, de dignidade, em vez de vergonha. Começou a construir a torre e todo mundo viu que parou. Porque pelo fruto conhecereis. Começou a construir a torre e não deu mais importância para a torre de salvação, a torre de adoração, a torre de vida, a torre do casamento, a torre da comunhão, a torre da santidade. Conheceu o seu Senhor, mas não olhou para ele a ponto de saber que ele te levaria a construir toda a torre. Amada igreja, ornamento, enfeites, honra, dignidade, recompensa nos seus atos, nas suas decisões. Aí ele vai falando, coroa de justiça em 1 Timóteo 4:8, coroa da vida em Tiago 1:12, coroa da glória em 1 Pedro 5:4, coroa de alegria em 1 Tessalonicenses 2:19, coroa incorruptível em 1 Coríntios 9:25. Aí ele vai falando, ao invés de cinza, cinza é algo sem vida, cinza é algo religioso. Cinza é algo que tu não sentes mais Deus. Cinza é algo que tu tá no mecânico, a pessoa está no mecânico. Cinza é algo que as palavras já não te concentram tanto. Cinza é um lugar sombrio, é um lugar de ansiedade, de depressão, de angústia, de perturbações. Cinza é um lugar que jamais, jamais Deus quer que estejamos. Aí ele diz assim, e antes de finalizarmos, ele diz assim, Guilherme, meu filho, por favor. E antes de finalizarmos, ele diz assim, amada igreja. Óleo de alegria em vez de pranto. Óleo, unção, conhecimento, consagrar-se, símbolo de alegria, símbolo da presença de Deus. Símbolo da unidade. O Deus me fez lembrar as 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 nessas, as 5 olhando para o noivo, as 5 relaxando o noivo, as 5 querendo o noivo, as 5 rejeitando o noivo e indo mais por causa das suas bênçãos, as 5 adorando o noivo, as 5 se perdendo e vendendo a sua unção para o comércio desta terra. E a Bíblia diz que elas estavam olhando para o noivo, a visão delas é o noivo, o foco delas é o noivo, e cada vez mais buscando esse foco, elas foram levadas pelo Senhor. Olha o símbolo de unidade em Cristo.
na verdade de Cristo, na clareza de Cristo, na transparência de Cristo, na vida de Cristo. Amada igreja, veste de louvor, pranto, lágrima, choro, peso na vida. Eu imagino Saul orando, Esaú, perdão, orando, Senhor, ele roubou minha primogenitura, mas eu vou perder minha herança, eu vou perder minha honra, minha primogenitura. E Deus olhando para Esaú. Esaú, eu estou achando que tu está chorando porque me desobedeceu. Eu estou achando que tu está chorando, achando a modo, a forma de colocação, que tu estás arrependido. Eu estou achando que você vem para mim dizer bem assim, perdoe, Deus. Eu entreguei meus dons, meus talentos, eu entreguei minha adoração, eu entreguei minha família, eu entreguei tudo. Ou seja, o choro de Esaú, um lamento sem querer restituição, um lamento sem querer Deus de fato. Amada igreja, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Viver buscando, querendo, desejando, sendo fortalecido, sendo direcionado, sendo abençoado. Veste de louvor significa veste de confiança. Veste de louvor significa eu acredito. Não está bem, mas vai ficar. Não estou, ainda estou enferma, mas serei curada. Minha casa não te conhece, mas conhecerá. As portas se fecharam, mas é tu quem abres, Deus. Há uma veste de louvor e gratidão. Por isso que Ele espera que quando a gente se reúna, a gente, cada um do seu jeito, eu não estou dando nenhum estilo, exploda de adoração e gratidão por Ele. Porque a partir do momento que o ministério de louvor é ungido, ele é ungido para você que é ungido, devolver o louvor para Deus. A partir do momento que ele está aqui, que ele é ungido para transmitir o louvor, você é ungido para receber o louvor e devolver o louvor para eles, porque a igreja é abençoada. A igreja é abençoada. Amada igreja, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Está terminando, amada igreja, fique de pé, por favor. A fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. O carvalho é forte, o carvalho é belo, ele é ornamental. E durante as tempestades, as suas raízes se aprofundam mais. Ele não se desvia. Ele não arranja motivos para se afastar de Deus. Ele não arranja motivos para parar de buscar a Deus. A Bíblia diz que as suas raízes se aprofundam. Ele vai para o pó do Espírito, aos pés do Senhor, melhor colocando, a fim de que chamem carvalho de justiça. Amada igreja, o carvalho ele tem uma característica muito linda. Ele não é muito alto e ele é bastante assombreado. Não sei se a palavra certa é essa. Tem sombra, bastante sombra. A partir do momento que ele nos chama, é para poder tocar outras vidas. Senão não tem sentido o cristianismo. A partir do momento que ele te encharca de adoração, é para você passar essa adoração. A partir do momento que ele te encharca de conhecimento, é para você passar esse conhecimento, para que vidas sejam tocadas por esse conhecimento. A fim de que seja um carvalho de justiça na sua palavra, na sua verdade. Amada igreja, o carvalho é resistente e ao mesmo tempo maleável. A madeira do carvalho. O seu corpo, tudo que tem no carvalho, ele é aproveitável. Aí ele fala, plantados pelo Senhor.
cultivados, estabelecidos, enraizados. O ministério do louvor possa subir, por favor. Peço que a amada igreja continue nessa atenção dada. Pai, queremos a cada dia, Deus, nunca esquecermos de onde saímos. Nunca esquecermos do que tu fizeste. Nunca esquecermos, Pai, de quem tu és para nós. Deus, é uma briga constante para não deixar que o corre-corre da vida tome o teu lugar. Mas cada coisa tem o seu lugar. E o teu lugar é no nosso coração, Senhor. O teu lugar, Deus, é dentro de nós. O teu lugar é a direção que nós precisamos dentro de nós para poder levar nossa vida com sabedoria. Somos, sim, Pai, o escravo da orelha furada. Reconhecemos o teu senhorio, amamos o teu senhorio, desejamos o teu senhorio e queremos cada dia mais, Pai, lembrar de quem tu és, do que tu fazes e do que tu realiza em nós. Encha a nossa alma, meu Deus, encha a nossa alma, meu Deus, encha a nossa alma cada vez mais do teu espírito, cada vez mais de um relacionamento, para sermos embranquecidos, para sermos curados, para sermos transformados, para, Pai, estarmos na medida de ansiar, como o salmista fala, ele deu um nível, assim como o salmista, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, queremos, Pai, ansiar pela Tua presença, ansiar pelos Teus ensinamentos, desejar, Pai, estar cada vez mais íntimos com um relacionamento de amigos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, cada vez mais nos renove, cada vez mais encha o nosso coração, cada vez mais tu encontra um coração aberto para te desejar, para te amar, cada dia mais para que jamais a vida esteja maior do que o amor para contigo, para que jamais a vida esteja mais presente do que a adoração para contigo, para que jamais, Pai, possamos deixar que a vida cristã, o decorrer da caminhada cristã sem vigilância, roube o óleo, roube os mananciais, roube as delícias, roube a amizade, roube a intimidade, roube a comunhão contigo, Pai, que é aí que temos vida, é aí que temos vida, é aí que temos vida, Pai. Esta noite, Pai,